Porque quando Deus chega para um povo, ou te conta o que ele vai falar sobre o povo, ele está dizendo uma coisa que você não consegue entender. Ele está dizendo que essas pessoas têm importância para ele. Eu tenho medo quando Deus não fala nada sobre determinado indivíduo. Quando você vai ficando esperto, malandro, dando rasteiro em todo mundo e Deus não fala nada com você. Aí é porque você é só o ser humano da esperteza mesmo. Não tem contato com Deus, não tem esperança nenhuma. Agora, quando Deus entrega uma profecia para os povos idumeus, é porque Ele está dizendo, não é só Israel que pertence a mim. Esse povo dessa nação pertence a mim. E como eles não andaram conforme o meu caráter, eu vou tirá-los da história do planeta. Mas no juízo final nós vamos encontrar lá com um monte de idumeus. Nossa, só aqui na eternidade é que eu aprendi que eu não precisava ter inveja de Israel. Entendi a mensagem pelo meio da dor, mas eu entendi. Então, às vezes, o fenômeno parece punitivista, né? Não, Deus chegou, vai matar alguém, diz que vai exterminar um povo. Mas ele só está falando da linguagem que aquele povo entende. Como ele fala na linguagem que alguns indivíduos entendem. Tem muita gente aí que está morrendo com um tiro na cabeça, que essa é a linguagem que aquela pessoa entende. Em relação a isso, eu tenho que tomar duas atitudes imediatas. Primeiro, não tomar uma atitude de eleger alguém que vai botar a arma na mão da população, porque quem deixa as pessoas morrer de determinadas maneiras é Deus. Eu entender que Deus deixa determinadas pessoas morrer de determinada maneira, não me dá licença para implantar uma política de extermínio. Né? Aqui na rua, quando a gente morava aqui numa primeira vez no ano de 2007, 2008, eu me lembro, por exemplo, falar de um fenômeno assim, esquisito. Tem coisa que é esquisita a gente falar, mas né, elas não deixam de ser verdadeiras por isso. Tinha uma pessoa que frequentava aqui, orava aqui com a gente tudo, que ele recebeu a ameaça de morte de um adolescente com quase 15 anos. Estava mexendo com tráfico de drogas, né? E ameaçou matar o cara na pracinha de São Terezinha, se eu não me engano, em relação aos detalhes. E aí uma outra pessoa que não sabia da história foi usada por Deus para falar assim, olha, pode ficar tranquilo que aquela vida não vai tocar em você. Não vou deixar que isso aconteça. Aí alguns dias depois, a gente estava dormindo, nós acordamos de madrugada com alguém correndo aqui, correndo para cima e para baixo, e a gente só ouviu os tiros. Aí no outro dia, nós ficamos sabendo que o menino que eles mataram ali na esquina era o mesmo menino de 15 anos que tinha ameaçado a pessoa. Aí quando a pessoa foi encontrar com a gente, ela falou assim, ficou tipo assim, ó, fez por onde, né? Era perdido. E aí eu fui falar com a pessoa, pois é essa que é a questão. Quando Deus falou com você, Deus falou para você ficar em paz. Agora, o menino morreu com 15 anos, não quer dizer que ele era um menino do mal, ele era um menino perdido. Ele é produto de um monte de coisa aí. Vai saber por que ele entrou com a vida nas drogas. Vai entender por que ele não conseguia sair daquilo. Nós temos histórias aí de gente famosa do tráfico no Brasil que morreu, e era gente que nunca queria ser aquilo, mas eles eram pressionados pelos próprios poderosos. Olha, eu te treinei para você matar, para fazer notícia política no Brasil. E a gente pergunta, mas por que Deus deixa o menino? Aí já é uma outra história que não tem muito a ver com Deus, não, tem a ver com o mundo dos homens. A justiça falou assim, tem crime, vamos julgar? Aí os deputados que nós elegemos disseram, não julgue papai Temer. Aí Deus falou assim, então isso, fiquem com o mal de vocês aí. Né? Agora, o menino, estava dizendo, o menino de 15 anos que morreu em 2008, eu tenho certeza que já está são e salvo. Ou seja, o fenômeno é menino perdido, não viveu nada, morreu. Esse é o sentimento que a gente fica. Mas de repente, ele não conseguiria entender a vida de outra maneira. Né? E aí Deus sabe juntar as coisas. Livrou alguém que o menino ameaçou e livrou o próprio menino de se tornar, sei lá, um expert no tráfico, matando a muitos. Um Fernandinho Beiramar que não sai da cadeia e também não para de matar. Então, a gente tem que ler a disciplina de Deus sobre as pessoas com essa gravidade. É ter misericórdia de quem foi punido por Deus, mas não instituir a cultura da punição. Porque nesse caso aí, quem puniu foi Deus. Por que eu não sou, por exemplo, a favor do armamento? Armar a população. Porque o meu Senhor é Jesus.
A minha vida pertence a Ele. Nenhuma dessas pessoas que sai exterminando todo mundo vai ter o poder de chegar em mim, não. Ah, e aquelas pessoas que Ele tem o poder? É Deus quem protege essas pessoas, ainda que seja por uma linguagem que eu não consigo entender. Né? A gente sempre entra nesses conflitos existenciais, né? Por que Deus não livra a criança inocente do pedófilo? Quando eu comecei a ouvir no consultório histórias de pessoas que sofreram pedofilia, é ali no consultório que as coisas ficam claras. Elas carregam as dores delas, carregam os traumas delas, mas é comum você ouvir que enquanto estava acontecendo os maus tratos, os abusos e até os estupros, aquela pessoa dizia assim, eu não sei porquê, era como se eu desligasse. Então, eu tenho trauma da situação, mas a dor que aquilo deveria me causar, não causava porque, tipo, parece uma parte do meu cérebro antidor é acionado e eu ficava só parado. Já ouvi isso algumas vezes no consultório. Ou seja, o que a nossa moral faz? Pergunta, por que Deus não livra essa pessoa disso? E Deus está livrando, só que é por um caminho que você não está entendendo. Né? Isso quer dizer agora que o pedófilo tem licença para abusar de alguém? Não, pedófilos têm que ser punidos, que é outra coisa que eu trabalho com a pessoa. Violentos, sacanas, aproveitadores de inocentes têm que ser punidos. A anestesia que a pessoa em geral recebe é só Deus livrando ela do pior. Né? Estou citando aqui um caso assim, bem extremado que eu imagino que as pessoas não consigam nem ouvir o que eu estou falando, porque as pessoas são moralistas até sobre os métodos de Deus praticar a sua bondade no meio da merda humana que a gente faz. Que a gente faz o lambuzo todo e quer que Deus seja impecável no que Ele está fazendo. E Ele está sendo impecável. Ele está conhecendo as histórias particulares, Ele está conhecendo, por exemplo, essas situações que eu já atendi, as pessoas conseguiram se livrar dos seus traumas. E conseguiram também entender por meio da terapia de que elas não precisam, com isso, ser condescendente com a molestação, com o abuso. Né? Aí, de um lado, a gente não precisa armar a população, porque quem confia em Deus não vai confiar que presidente nenhum tenha que armar a população. Eu não vou me tornar malandro porque o mundo no qual eu estou é malandro. Isso pode ser muito exato e lógico para as ciências dos homens. Mas para quem anda de acordo com o Evangelho, eu não preciso disso. Segundo, é não moralizar sobre a vida de quem se foi. Né? O menino morreu porque ele era muito perdido. Não. Tudo aquilo que eu acho perdido, e acerca do qual eu sei que houve a manifestação divina, ficou perdido do ponto de vista cultural, porque do ponto de vista pessoal até é salvo. É o que o livro mostra aí acerca dos edomitas. Eles deixaram de existir na história do planeta, mas se Deus dirigiu uma palavra para eles, ou se Deus falou acerca deles para Israel, e eles são descendentes de um homem que Deus fez, chamado Esaú, esse povo tem importância para Deus. Então, como diria o apóstolo Paulo, onde está a jactância? Por que eu me sinto mais povo de Deus do que quem não existe mais? Os próprios cananeus que no decorrer da história foram deixando de existir com as intervenções de Israel, era o que eles conseguiam entender. Agora, isso é diferente de instituir, por exemplo, uma política escravista, que era o que a igreja fazia na Idade Média, fizeram no Brasil, né? Você olha para a pessoa, vê a cor da pessoa e a classifica. Não, Deus me trouxe para disciplinar essa pessoa. Que isso? Totalmente diferente disso aí. E isso era o deboche sistemático e cultural, como esse que a gente está vendo tomando conta do Brasil. Né? É um dando bicudo no outro e achando legal. E quando você vai falar, cala a boca. É assim que a gente quer que seja. Então, o dia do Senhor, ele vai chegar para todas as nações. Já chegou para muita gente, já chegou para muitas pessoas. Mas isso é Deus falando num contexto beligerante. Um dia ele chorou diante do seu povo, né? Jerusalém, Jerusalém. Como eu quis acolher vocês como a galinha faz com os pintinhos, mas vocês não souberam discernir o dia da minha visitação. Então, ao invés de eu ficar procurando evidências históricas de que o dia do Senhor está chegando, tal do fim do mundo,
né? Fim do mundo não é assunto para você pesquisar. Eu quero saber o fim do meu mundo. Como assim? O que é o fim do meu mundo?